A vida na Terra, seja ao nível de uma pequena poça ao nível de um ecossistema que abrange o continente, se resume em interações. Além de interagir com o meio físico, os organismos interagem com indivíduos da sua espécie e com indivíduos de outras espécies, estabelecendo o que chamamos de relações ecológicas. As relações ecológicas podem se dividir em harmônicas quando não há prejuízo para nenhum indivíduo ou desarmônicas quando algum indivíduo é prejudicado por outro. Ambas ocorrem tanto ao nível intraespecífico, entre indivíduos da mesma espécie, quanto ao nível interespecífico, que entre indivíduos de espécies diferentes. Essas interações se dividem pelos tipos de dependência que os organismos têm entre si. Entre indivíduos da mesma espécie, podemos citar relações harmônicas às sociedades e às colônias. Uma sociedade é composta por indivíduos da mesma espécie apresentando a divisão de trabalho e uma hierarquia, como no caso das abelhas, cupins e lobos. A colônia apresenta indivíduos unidos fisicamente e podemos citar como exemplo as colônias de bactéria ou de corais. Como relações desarmônicas entre indivíduos da mesma espécie é o canibalismo e a competição intraespecífica. No canibalismo, o indivíduo consome o outro da mesma espécie, como acontece em algumas espécies de aranhas, e louva a Deus. Na competição intraespecífica, os indivíduos competem com outros de sua espécie por parceiros sexuais, alimento, território e outros recursos de forma direta ou indireta. Entre espécies diferentes temos o amensalismo, predatismo, herbivorismo, esclavagismo, parasitismo e a competição interespecífica como relações desarmônicas. E a protocooperação, comensalismo, aforésia e o mutualismo com relações harmônicas. O amensalismo ocorre quando uma espécie libera substâncias químicas do meio em que vive, inibindo o crescimento de outras espécies. Podemos citar o clássico exemplo do fungo Penicillium notatum, produz uma substância que inibe o crescimento bacteriano. O predatismo ocorre quando uma espécie captura e mata outro para se alimentar, com leões e búfalos, cobras e ratos, joaninhas e pulgões e vários outros organismos. Herbivorismo é o nome dado quando um indivíduo consome todo ou parte de um organismo produtor, como zebra se alimentando de partes vegetais na savana africana, ou até mesmo em algumas espécies de zooplâncton consumindo fitoplâncton. O esclavagismo ocorre quando uma espécie se beneficia das atividades do trabalho dos produtos de outras, como no caso de formigas que mantêm pulgões dentro do formigueiro explorando o açúcar que produzem. Essa relação pode ser tanto desarmônica pelo fato das formigas usarem os pulgões para ter acesso a maior quantidade de açúcar, ou harmônica pelo fato dos pulgões serem protegidos e cuidados pelas formigas, ou seja, o esclavagismo varia dependendo do ponto de vista do pesquisador. O parasitismo é o exemplo de relação desarmônica interespecífica. Essa relação não obrigatoriamente mata o hospedeiro, mas dependendo do grau de infestação de parasitas, ela pode provocar danos e levar o organismo à morte. Os parasitas estão localizados na parte externa do hospedeiro, chamados parasitas, como os carrapatos; na parte interna, chamados endoparasitas, como os vermes intestinais, ou até mesmo dentro das células, como no caso do protozoário Trypanosoma cruzi, que invade células cardíacas humanas. A competição interespecífica ocorre quando indivíduos de espécies diferentes competem por recursos como alimentos, abrigos, territórios, etc. Como exemplo, podemos citar formigas e roedores que competem por sementes em uma floresta, ou de anfíbios anúrios que competem com os sítios de reposição ou de vocalização na margem de uma lagoa. Nas relações harmônicas, a protocooperação é caracterizada quando duas espécies se beneficiam. Por exemplo, algumas espécies de aves se alimentam de ectoparasitas e alguns mamíferos assim, enquanto elas obtêm alimento para se livrar dos parasitas. O comensalismo tem várias modalidades e ocorre quando uma espécie de beneficia outra sem prejudicá-la. Alguns peixes, com as rêmoras, acompanham os tubarões, se alimentam dos restos de suas presas, e outros, como o peixe palhaço, se refugiam de predadores nos tentáculos de anêmonas sem prejudicá-los. O inquilinismo é uma modalidade do comensalismo onde o animal vive dentro do corpo de outra espécie sem causar prejuízo a ela. O Fieraster ilustra muito bem essa relação. Ele é um peixe que vive dentro dos corpos de pepino do mar, protegendo-se contra possíveis predadores, só saindo para se alimentar.
O epifitismo é também outra modalidade de comensalismo. Nesse caso, as plantas que se beneficiam são as plantas epífitas, que utilizam outras espécies vegetais para se sustentar e ter mais acesso à luminosidade solar. A forese é outra forma de comercialismo caracterizado por espécies que utilizam outras para se movimentar sem causar prejuízos. As rêmoras, por exemplo, usando suas ventosas para se fixar em peixes maiores, conseguem percorrer grandes distâncias. O mutualismo é caracterizado por ser harmônica para as duas espécies. A diferença entre protocooperação e mutualismo é que o mutualismo é obrigatório e na protocooperação os animais não dependem uns dos outros para sobreviver. Entretanto, no mutualismo uma espécie não sobrevive sem a outra. Os líquens, por exemplo, são formados pela união de fungos e algas. Ilustram muito essa relação. As algas obtêm água e sais minerais através dos fungos e os fungos obtêm compostos orgânicos oriundos da fotossíntese feito pelas algas. No trato intestinal de cupins existem bactérias e protozoários que digerem celulose. Como o cupim não tem a capacidade de digerir a celulose bruta que ingere, ele aproveita que foi digerido e excretado pelas bactérias de protozoários. Nesse sentido, para sobreviver, esses organismos dependem uns dos outros. Além disso, muitas espécies de artrópodes, como as abelhas, se alimentam exclusivamente do néctar disponível nas flores de algumas espécies. Acidentalmente se suja e acaba polinizando várias outras flores que visitam, garantindo a reprodução da planta enquanto obtém alimento.